Bom, no conteúdo de hoje a gente vai ver como fazer a instalação da Evolution 2 utilizando o EasyPenio como painel aí para gerenciar suas aplicações, mas a gente não vai só fazer a instalação. Para quem não sabe, o EasyPenio trabalha com Docker no modo Swarm, então a gente vai entender como é que ele faz para criar, né? O que ele cria ali, o que ele utiliza. Vai ser um vídeo bem interessante, você vai entender as funções básicas aqui das aplicações quando você cria um serviço, que é um serviço que a gente cria aqui dentro desse painel. E para esse exemplo a gente vai instalar a Evolution para chegar nesse resultado. Então se você quer ver, quer saber e principalmente quer aprender, deixa seu like primeiramente, acompanhe o vídeo até o final e vamos ver aqui como é que funciona a criação de uma aplicação aqui dentro do EasyPenio. Bom, então a gente vai começar a fazer a instalação aqui de fato e você vai ver que é bem simples. Esse painel aqui ele vai facilitar para você instalar qualquer aplicação. A princípio eu já criei aqui um projeto, então você tem a possibilidade de criar 2 projetos. Nesse caso é só clicar aqui, dar o nome do seu projeto. Eu já criei aqui, conforme você está vendo aí. E clicando nesse projeto, você vai ver que não tem nada. Então como seria? Dentro desse projeto você vai ter somente uma organização de aplicações que você venha colocar. O interessante do EasyPenio é que se você clicar em templates, você vai ver a grande maioria dos templates e nesse caso você não precisa ficar criando isso manualmente, né? Conforme a gente vem vendo a documentação, pegando os detalhes. Não que você não deva fazer isso, você deve fazer isso porque você pode precisar acrescentar variáveis de ambiente, a gente vai ver daqui a pouco. E aí você pode, né? Por exemplo, para ser mais rápido, tem aqui ó, o Calcon, né? Por exemplo, tem diversos templates que você pode analisar aqui e fazer a instalação. Nesse exemplo eu vou instalar um que não tem, que é Evolution. E aí você percebe que não tem. E como é que faz para fazer a instalação, né? No caso da Evolution. Lembra-se que a gente tem a documentação e é por ela que a gente vai fazer a mesma coisa, montar qualquer tipo de aplicação, independente do cenário, tá? E esse cenário aqui é outro, é até mais fácil, através do painel, simplesmente por alguns cliques você consegue fazer. Só que nesse momento eu não tenho, né, nesse caso, nenhuma aplicação. Então para mim não ficar aqui, né, mostrando a documentação que eu já fiz isso em outros conteúdos, eu vou direto para que eu já tenho pronto, né. A gente sabe que hoje na versão 2 da Evolution você precisa do banco de dados e do Redis. Se eu voltar aqui na documentação, você vai ver que ele vai falar de cara, precisa dessas 2 configurações. O banco de dados você pode escolher tanto o MySQL ou no caso o Postgre, tá? Fala MariaDB, mas um dos dois, tá? Pode ser o MySQL, MariaDB ou Postgre. De preferência eu utilizo o MariaDB, que ele é um pouco mais melhorado, se é assim que eu posso dizer. Se você quiser nessa parte do MySQL, mas de preferência mesmo, o Postgre vai ser melhor. Então sabendo disso, que você precisa do Redis e do Postgre, você não vai precisar criar um script ou configurar o banco, conforme a gente vem fazendo para subir isso. Aqui no EasyPenio ele já mostra aqui um serviço prático, né, para você clicar. Você vai dar o nome desse serviço. Então aqui a gente viu que é criado com Docker Swarm, ele cria serviços, tá? E aí se você não acompanhou o vídeo anterior, acompanha para você entender um pouco mais. E aí você vai colocar a senha. Vou colocar aqui minha senha. Só como exemplo, é claro que você vai colocar uma senha segura. Você pode escolher a versão do Postgre, de preferência utiliza uma versão estável. Ele vai pegar o Postgre 16 e você pode colocar a imagem, né? No caso Postgre, a versão e quem sabe também um Alpine, por exemplo, aí vai ficar ao seu critério. Vou deixar assim mesmo, vou clicar em criar. Nesse momento você percebe, olha só que legal. Nesse momento aqui ele vai começar a criar e você vai conseguir enxergar através dos logs aqui, ó. Então olha só, aqui você consegue enxergar. Então eu entrei na minha aplicação, a gente pode chamar de serviço. Isso aqui seria o container que a gente tem. Então a gente tem um container do Postgre. Aqui você tem algumas funções referentes a esse serviço, né? A esse container, que você pode pausar, pode abrir o console, deletar. Você também vai ter o consumo de cada container, então de memória e CPU, que é importante para você ter uma ideia e até você ver o quanto está consumindo e ver quais aplicações consome mais. Então nesse momento ele está consumindo 90 megas, tá? No meu banco de dados. Aqui ao lado você tem informações desse container, aí, depende de como você criar aqui, cada aplicação vai ter as suas configurações, só que tudo por um clique. Então você tem aqui
as configurações para você ver, credenciais, para você expor porta, você trabalhar com os recursos. Então, se você quiser definir recurso para alguma aplicação sua, você pode clicar aqui e definir. Você tem a opção de backup, que é só na versão paga, com licença, e a parte avançada. Eu vou clicar rapidamente aqui para você ver, porque o conceito vai ser o mesmo para qualquer outro que você venha fazer. Então aqui em Credentials, no caso, como é um banco de dados, você percebe que eu tenho o Postgre, o usuário que ele já define, a senha que a gente definiu, o nome do banco de dados que ele já cria na hora que você sobe esse banco, o nome internal, né? No caso o host interno para acessar esse banco. Então perceba que não é só Postgre, conforme a gente vem fazendo com Docker, manual, ele pega o nome do seu projeto, underline, e o nome do Postgre, que foi o nome do serviço que a gente colocou. Então seria a URL interna, a porta dele, e caso você queira algo mais facilitado, você tem a opção de ver aqui a URL inteira aqui para você colocar. Então, para você que já está acompanhando, você pode ver que temos aqui o usuário, que é Postgre, a senha, o host, a porta e o banco. E nesse caso aqui, né, ele já criou com o nome do nosso projeto. Basicamente é isso. E aí você percebe que é a mesma coisa, só que facilitado. Aqui você pode expor a porta se você quiser. Não é interessante, tá? Recursos, se você quiser limitar CPU, memória e CPU. Se você quiser reservar, né, caso precise, você também pode fazer. Backups, que só vai funcionar na questão se você tiver uma licença. E a parte avançada, caso você queira alterar a imagem, rodar algum comando, alguma variável de ambiente, enfim. Bom, aqui para finalizar ainda você tem a opção de habilitar o PGWeb ou DBGate, que seria mais um serviço, né, um container para você acessar isso através de uma URL, tá? Os bancos de dados você conseguir logar. Então, clicando em habilitar, ele vai subir um novo serviço. E aí ele vai, né, você vai conseguir ver, ó, se eu clicar em Open, ele vai abrir uma nova URL e aí você pode logar com as informações do seu banco, tá? Então olha só que facilidade. Se eu não quiser, eu posso desabilitar e deixar apenas o banco de dados. Então ele está internamente aqui com o Docker. Bom, com isso aqui pronto, se eu voltar aqui no EasyPenio, perceba que eu tenho um projeto e um container, né, um serviço. Então se eu clicar, a gente volta para a mesma tela. Para mim abrir um novo serviço ou criar um novo container, para ser mais fácil, eu venho aqui em Templates. Novamente ele volta para essa tela. E lembra que a gente precisa agora do Redis. Clicando aqui, vou colocar o nome Redis. Também vou colocar uma senha, tá? E vou deixar o padrão que ele já me manda aqui, o Redis 2.7, tá? Se eu quisesse colocar uma versão do Alpine, também você pode colocar aqui Redis 2 pontos, a tag que seria a versão 7, tracinho Alpine, que é uma versão mais leve, aí fica a seu critério. Eu vou clicar também aqui em Create. Perceba agora que ele vai começar a criar, ele vai te dar todo o log aqui para você ver. Se você observar, ele tem essa bolinha verde aqui, que significa que o serviço está rodando. E nesse caso eu tenho dois serviços, que seriam os dois containers do Postgre e também do Redis, que nesse caso aqui é o requisito para instalar Evolution. E novamente eu tenho as opções aqui para você ver. No caso do banco, né, você tem as informações de credenciais para estar acessando. Tudo à base de um clique. Legal, né? Bom, uma vez feito isso, agora vem a parte mais interessante que acho que é o que você está esperando. Depois dessa introdução, entender um pouco como é que funciona aqui, como é que a gente faz para instalar Evolution na sua versão 2. Como eu já tenho aqui os dois containers, eu vou clicar aqui, ó, novo serviço. Ele vai aparecer aqui o serviço que a gente já viu, e nesse caso, você poderia clicar aqui em Compose. É uma versão beta ainda, então a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar o app, que vai ser mais simples nesse caso. Ele vai pedir para você dar o nome desse serviço, né? Então, Evolution. Você pode dar o nome que você preferir. Vou clicar em Create. Ele vai abrir essa opção para a gente começar a construir a nossa aplicação, o nosso serviço. Então, você pode fazer o upload. Você pode aqui pegar o GitHub, né, um repositório. Ou a gente pode baixar uma imagem e através dessa imagem que a gente vai subir de fato, né, e configurar o container, que é o que a gente vai fazer. E aí, para simplificar, eu já tenho pronto aqui. Eu vou pegar a tag da Evolution lá do Docker Hub. Então tá aqui, ó. Perceba que é exatamente essa aqui. Nesse caso, nessa versão, estou pegando a versão 2.1.1. Se você quiser saber a versão atual, acessa aí o Docker Hub da Evolution
Então aqui para facilitar, eu já abri aqui, tá aqui o Docker Hub. Em tags você consegue ver exatamente a versão atual. Então no momento que eu estou gravando, a versão 2.1.1, tá? Aí você vê quando você estiver vendo esse conteúdo, pode ser mais para frente. Pode ser não, né? Vai ser mais para frente. E aí fazendo isso, eu posso clicar em Save. O que vai acontecer? Nesse momento nada, porque a gente só informou a imagem. Ele vai ficar dando uma mensagem aqui que está aguardando, no caso, esse serviço. Só que faltam algumas configurações. E a gente viu que para a gente subir uma aplicação, a gente precisa não só da imagem, mas das configurações que compõem essa aplicação, que são as variáveis de ambiente. A gente tem também volume, se for o caso, e questão de redes. Só que nesse caso a gente vai esquecer essa questão de rede e outras configurações que a gente faz a mais, como também a questão de SSL do domínio, porque o próprio painel já atende e já resolve essa parte aqui para você. Então, sabendo que a gente já tem a maioria das opções já resolvida pelo painel, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho o source, que é exatamente da onde que a gente vai construir esse serviço. Tinha uma imagem, tá? A gente tem os deploy que a gente não fez ainda, então só informei a imagem, ele está aguardando eu fazer o deploy. E a gente tem o environment, que seria as variáveis de ambiente dessa aplicação. Então tem a imagem e eu preciso fazer as configurações dessa imagem para virar o container e de fato funcionar. Então é isso que a gente vai fazer. Novamente, aqui como eu estou explicando meio por cima, você vai ter que acessar a documentação e aí você vai ter as variáveis de ambiente de cada documentação, de cada aplicação, tá? E aí você vai montando conforme a necessidade que você precisa daquela aplicação. Para a gente não tomar tempo, eu vou copiar o que eu já tenho pronto aqui, que é basicamente algo simples para poder estar colocando. Vou dar o Ctrl V e perceba que aqui a gente tem a variável igual o valor, tá? Porque aqui a gente está colocando diretamente como a variável de ambiente ela é criada, tá? Se você perceber, né, quando a gente cria um arquivo do tipo YAML, do jeito que eu faço, a gente coloca o nome da variável, dois pontos, o valor, ou também um tracinho, nome da variável igual e o valor, que é esse caso aqui. Então poderia ser assim, né, no arquivo YAML, só para você ver e ficar bem claro. Ou poderia ser dessa forma, só que em vez de igual, a gente coloca assim, tá? Deixa eu dar o Ctrl Z. Quando você colar, você pega exatamente como o arquivo ele é criado. Estou dando um exemplo assim mais claro, né, detalhado, principalmente para quem está iniciando. E aqui agora você tem exatamente as configurações de autenticação. Então você vai gerar uma chave qualquer aí, vários sites que geram chave, você pode gerar uma chave para você autenticar. Você tem as configurações da aplicação como o URL da aplicação. Você tem a configuração do banco de dados, tá? Da tabela. Então aqui eu poderia até comentar, colocar banco para ficar bem simples, tá? Aí você pode documentar até para ficar mais fácil para você dar manutenção depois. Depois dessa conexão com o banco, você tem algumas opções que você queira salvar nesse banco e também a conexão com o Redis. Então perceba que são configurações simples. Tem outras configurações que você pode colocar, mas só para a gente subir eu vou deixar apenas essas. E aí a gente vem alterando, né? E adaptando para esse cenário que é do EasyPenio, que é muito simples. O que a gente vai fazer? Primeiro eu preciso trocar o URL. Então esse server URL seria o URL da minha aplicação. Como é que eu sei o URL daqui? Deixa eu só salvar antes para não perder. Ele vai falar para você dar um deploy. Como não está pronto, eu não vou fazer isso ainda. Primeiro eu vou deixar tudo pronto para depois dar o deploy. Aqui no EasyPenio tem a parte de domínios e ele já te entrega um subdomínio com um host aqui que ele já faz uma configuração com SSL. Então se eu clicar aqui, como ele utiliza o Traffic, ele já tem até configurações do Traffic um pouco mais avançada para quando não acha o serviço ele aparecer essa tela aqui, conforme você está vendo. Então nesse caso não tem nada ainda. E aí você pode adicionar o seu domínio já, de preferência, se você for utilizar, já faça isso. Como não vem um caso, eu vou mostrar o que eu tenho aqui. Eu não vou adicionar um domínio para a gente apontar nem nada, tá? Vou utilizar o que tem aqui. Então eu vou copiar, eu volto aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é colar essa URL. Então perceba que eu estou pegando o subdomínio, tá? Vou tirar essa barra aqui do final, deixar assim. E aqui você perceba que eu tenho exatamente o nome do meu projeto e o nome do serviço, ponto um subdomínio que ele cria aqui, .easypenio.host, tá? Isso já com SSL para você utilizar. Então perceba que é bem simples, né? Não tem nem
o que fazer. E aí depois feito isso, eu vou clicar em salvar, para não perder as configurações, porque se você sair você perde. A gente vem para o banco de dados. Lembra que a gente já viu? O banco de dados ele é composto por uma URL. Nesse caso, da Evolution 2, a gente tem que informar o provider, é o PostgreSQL. Isso está na documentação. Se eu vier aqui você vai ver. Aqui na parte de armazenamento persistente você vai ver que tem um provider, que nesse caso ele vem com PostgreSQL, que é o recomendado. Mas você pode utilizar MySQL se for o caso, tá? E ele vai te mostrar aqui também a URL para você conectar. Então aqui é exatamente essa URL que é composta pelo usuário, senha, host, porta e banco, tá? Se você ver aqui na documentação, ele mostra aqui até uns parâmetros a mais se você quiser colocar. E aí, o que acontece? Eu já tenho o Postgre, certo? Eu preciso pegar a URL dele. E aí, para isso, eu venho aqui ó, no serviço, só clicar aqui. Eu venho aqui, Credentials. Vou copiar aqui. Volto aqui no serviço da Evolution. Venho na parte de Environment. E vou apenas trocar o que tem aqui. E vou colar. Pronto. Perceba que é exatamente a URL que tem. O que alterou foi a senha. O host aqui ele pega o nome do projeto com o nome do serviço. A porta é a mesma. E o banco que a gente pega, né, que ele já cria ali. A gente pode utilizar ou você pode colocar outro se você quiser também. Eu vou deixar o padrão que ele já cria. Feito isso aqui, você já tem a conexão com o Postgre. Clique em salvar para não perder as configurações, né, que você alterou. E agora a gente precisa do Redis. A mesma coisa é o Redis. Então clicando aqui em Redis, Credentials, tem aqui a URL, vou copiar, volta aqui. Eu vou clicar em Environment novamente, vou descer aqui e vou, nesse caso aqui específico, eu vou copiar e deixar esse /1 no final. Então vou colar aqui, que seria o banco, né, que eu vou pegar. E no caso do Postgre, ou melhor, do Redis, eu tenho usuário e tenho senha, tá? Porque a gente definiu, a gente já viu em casos que a gente subiu a aplicação que a gente não definiu senha. Isso porque estava tudo internamente, então não estava expondo. Mas como a gente está no EasyPen, já teve aquela opção, então eu coloquei. Com Docker seria a mesma coisa, se você quisesse colocar, você poderia definir uma senha. E o que muda é só a questão da senha mesmo, tá? Então aqui o usuário default, a senha que a gente definiu. E aqui, novamente, o host, tá? Então é o nome do nosso projeto, só que agora underline o nome do serviço Redis. A porta é a mesma. E esse /1 é o banco que eu estou conectando. Se eu vier aqui na documentação, aqui na parte de cache, perceba que eu tenho a URL, né, a URI no caso de conexão, que a gente já pegou, e esse /6 aqui seria o banco. Então, por exemplo, só para simplificar, se eu tiver mais de uma Evolution, eu vou conectar ela no meu Redis para fazer um cache, então eu vou colocar /2. Então aqui para ficar mais simples para você entender de fato, se eu quiser outra instância da Evolution, eu vou conectar com o Redis também, eu vou colocar /2, então seria, né, o banco 2, por exemplo, tá? Basicamente é isso. E aí tem outras opções que você pode ver e alterar, vou deixar assim padrão só para a gente ver. E aí fazendo isso eu vou salvar. Se você quiser mudar o nome da chave, né, aqui dessa instância, Evolution 2, aqui do Database Connection aqui do Client Name, você também pode alterar, fica ao seu critério. Eu vou deixar assim mesmo. Isso aqui, lembrando, é o básico só para subir a aplicação. E uma vez que você subir essa aplicação, já configurou que é a parte mais importante. De restante não precisa mais se preocupar com questão de SSL nem nada, porque você pode ir mexendo com isso. A única coisa que você pode fazer, e a gente vai ver agora, é na questão do storage. Então aqui ó, clicando em storage, seria os volumes que a gente faz lá no Docker, tá? É a mesma coisa. A única diferença é que a gente faz através de um clique. Então eu tenho 3 pontos aqui de montagem que eu posso fazer, que o primeiro ele vai criar, né, um diretório lá no servidor. Para ficar mais fácil, eu vou abrir aqui para você ver. Ó. Então ele vai explicar aqui que o primeiro, na hora que você escolhe, ele cria lá dentro de /etc, EasyPen, o projeto, o nome do seu projeto, serviço, volumes, né, ele vai criar ali. Esse bind a gente utiliza basicamente como se fosse o volume com Docker. A gente faz ali o mapeamento, a criação desse volume. E o file a gente cria um arquivo, ele vai criar um arquivo basicamente
com o conteúdo que você pode estar colocando. O que vem um caso aqui é esse segundo aqui, ó, adicionar um volume. E ele vai pedir o nome, e aí você pode lembrar lá do que a gente fez, né, para você que acompanha, o nome do volume. Deixa eu só pegar aqui. Então tem aqui, por exemplo, para ficar mais fácil, você pode dar o nome que você preferir, tá? Eu vou colocar instâncias, o nome desse volume. Até vou colocar aqui underline, por exemplo, deixar assim bem grande para você ver depois. E o path, né, para onde que você vai fazer a montagem, né, o mapeamento desse volume. Então nesse caso aqui, a gente tem que ver, no caso você tem que ver na documentação da sua aplicação, que seria a pasta lá dentro do container /evolution /instância. O que seria exatamente assim, ó, se a gente fosse fazer no modo convencional. O nome que a gente vai criar, 2 pontos, e o mapeamento dentro do container, tá? Seria isso aqui, só que simplificado. Eu vou apagar para você ter mais certeza de como fazer isso. Você vai acessar a documentação, Docker, você vai abaixar aqui e ver, no caso, deixa eu só ver aqui, ó, pegar stack, né, de forma manual. Simplesmente a gente já colocou ali as opções. E no caso aqui os volumes, ó, você vai ver aqui que é exatamente isso aqui que a gente está fazendo, só que através de um clique. Então dê o nome ali, é o nome que a gente vai criar do volume, e aí vai mapear dentro lá do container o que tiver lá dentro, para quando eu reiniciar o container eu não perder esses dados. Aí quando ele subir ele já vai estar mapeado e pegar os dados que já existia, tá? Basicamente é isso. Não sei se faz muito sentido porque aqui ele está salvando um banco de dados, mas se está aqui a gente está colocando, e até para você ver também. E eu vou criar, pode ver que ele já criou, olha só, então tá aqui o nosso volume. E acredito que seja isso, tá? Para você que tá gostando, tá tendo paciência de ver, até porque é algo que é um pouco mais técnico, mas é interessante que você vá aprender. Já deixa aquele like e se inscreve para você que não é inscrito. Então agora, se eu não me engano, não precisa mais de nada. A gente já colocou. Perceba que não tem nada ainda, ele está aguardando. Uma vez que você tem certeza aqui das variáveis que você alterou, dos volumes que você mapeou, eu vou clicar em Deploy e a gente vai começar a ver o que vai acontecer. Então o que vai acontecer, né? A gente já sabe, ele vai baixar a imagem se não existir, ele vai ver as configurações que a gente colocou da variável de ambiente, os volumes, e vai começar a montar esse serviço que vai ter os containers de acordo com o que a gente colocou. E aí vai aparecer os logs aqui, se você não tiver, né? Ou melhor, se tiver algum erro aqui, alguma coisa, você vai ver aqui que ele vai aparecer e você consegue consultar e tentar ver aí o que está acontecendo. Como a Evolution é algo bem simples, leve, né? Não tem muita configuração igual outras imagens que demoram um pouco mais. Perceba que ele já subiu. Então está aqui rodando o nosso container, o nosso serviço Evolution, que tem um container. Aparentemente deu tudo certo, ele fez as migrations, então você pode ver aqui, ó, todo o processo, né? Se eu clicar em Source, você vai ver exatamente a imagem, mas em Deployment você vai ver aqui clicando em View, ele baixando a imagem que você colocou e se deu certo, tá? E aí baixando a imagem, se deu certo, ele vai fazer o build ali e configurar o seu container. Aqui acima eu poderia clicar para parar, reiniciar, posso ver aqui o console, tá? Então aqui eu posso acessar através do SHU Bash, vou fechar aqui. Só que agora eu vou clicar em Domains e vou clicar aqui para ver, ó, abrir uma nova aba. Perceba que ele não abriu, ele não chegou a abrir ainda. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso serviço. E aí aconteceu um problema, olha só que legal, foi até bom acontecer isso aqui. Por que ele não abriu? Olha só, se eu voltar aqui na documentação, já estou aqui nela. Para a gente poder acessar esse serviço é na porta 8080, que é a porta do container, tá? Você pode ver que está aqui, nesse caso configurado com Traffic. O EasyPen também trabalha com Traffic. E aqui o mapeamento desse domínio, ele está mapeando para a porta 80 e não existe porta 80 aqui. Não tem nada, nenhum container nessa porta 80. O nosso container está na porta 8080. Então vou clicar em editar e aí eu vou colocar mais um 80 aqui, que é a porta do nosso container, tá? Lembre-se, cada container vai ter a sua porta específica. Eu sempre venho falando isso e é a mesma coisa aqui para esse painel, só que mais simplificado. Vou clicar em Save. Agora sim, o que eu estou falando? Olha, esse domínio eu quero que você faça, né, o proxy nessa porta 8080, que realmente é a porta do meu container. E agora sim, eu clicando aqui em abrir, agora pode ver que ele já abriu. E já está aqui a nossa Evolution
corretamente. Se eu clicar em formatar aqui no navegador, você vai conseguir enxergar. E aí para testar mesmo, vou copiar aqui, ó, ou melhor, vim aqui, ó, /manager. Vou dar um enter. Eu já estou até logado aqui. Deixa eu sair aqui para você dizer que, né, porque eu tinha testado nessa mesma, né, URL com esse mesmo nome. Como eu estou utilizando a mesma chave aqui para logar, que eu tinha feito um teste, então ele já pegou automaticamente. Só que nesse caso aqui, para você ver, eu desloguei. Eu vou recarregar para você ver. Vou em environment e pegar essa chave. Como eu não troquei ela, então ele já logou ali automaticamente. Vou copiar. Eu venho aqui, vou colar e logar. Pronto, pode ver que ele já acessou a nossa Evolution. E aí eu posso criar nova instância. Vou dar aqui o nome. Vou colocar aqui o número. Vou colocar esse aqui mesmo. Vou salvar. E a gente vai fazer, né, a conexão para de fato testar. Deixa eu só pegar o aparelho aqui para a gente ver. Já peguei aqui. Para me conectar, eu posso clicar aqui. Clicar nesse botão para obter o QR Code. Eu vou só apontar aqui para ver se ele vai reconhecer. Ele vai pedir para colocar um nome aqui no aparelho. Eu vou colocar. Vou salvar. Pronto. Conectou. A princípio ele não carrega aqui, mas se eu fechar, vamos ver se ele vai identificar que carregou. Olha só. Identificou, já pegou meus dados aqui no meu aparelho conectado. Já pegou a quantidade de contatos desse aparelho. De chats, né, e mensagens que eu tenho. Esse aqui é o número teste que eu utilizo. E aí você pode ver que essa versão ela tá bem interessante. Você pode vir aqui em configurações, fazer algumas configurações. Tem alguns eventos que você pode configurar. Integrações, eu acho que algumas vai depender do acesso ali das variáveis de ambiente, tá? Para você configurar um typebot, um chat-ut, por exemplo. E aí você pode, né, analisar a documentação e ver. Aqui é só para a gente ver mesmo. E você ver como é que funciona a instalação da Evolution 2.0 com detalhes e explicações que talvez aí faça sentido para você entender, certo? Então voltando aqui, tem uma aplicação, está conectada e tudo isso utilizando o EasyPenio, tá? Então a facilidade é essa aqui. Bom, então basicamente é isso, mas calma aí que não acabou por aqui. Eu quero te mostrar um último recurso, principalmente para você que está acompanhando até agora e para você que realmente gosta do meu conteúdo. Então eu vou acessar aqui o terminal. Deixa eu só clicar aqui para pegar ele. Dar um enter aqui para você ver melhor. E é o mesmo painel, né? O mesmo terminal no caso que a gente acessou no vídeo anterior, caso você não tenha visto, tá? Que é na nossa VPS. Como o EasyPenio ele trabalha com Docker, então eu posso ver o que está acontecendo, né? Primeira coisa, eu vou colocar um Docker volume ls. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ver os volumes que eu criei com Docker, tá? Então perceba que eu tenho dois, porque eu tinha testado um lá da Evolution com esse nome e depois coloquei esse outro. Ele criou e você pode ver que ele está aqui. Por mais que eu apaguei posteriormente aquele serviço, mas ele continua aqui com mapeado o volume aqui, tá aparecendo aqui, tá? Isso aqui é igual tem lá no Portainer na parte de volumes. Quando você cria lá os volumes, você pode ver lá os volumes que foram criados, né? Caso você queira deletar, você já faz lá pelo Portainer. Aqui seria a mesma coisa, só que por linha de comando. Então, se eu não quisesse um volume, eu sei que eu não vou utilizar, eu poderia excluir, tá? Feito isso aqui, eu posso dar um docker ps. E eu vou listar aqui, basicamente, tudo que está acontecendo. O que tem ativo, quais containers estão rodando. Então, perceba que eu tenho o container da Evolution, eu tenho aqui o Redis, eu tenho o Postgre, eu tenho o Traffic e o EasyPenio, que são o que já vem padrão que a gente viu anteriormente que roda, tá? Então aqui você consegue analisar, ver quanto tempo está rodando. Se quiser fazer log, acessar por linha de comando, vai estar tudo aqui porque é com Docker, basicamente, que o EasyPenio trabalha. Se eu vier aqui colocar um Docker Service ls, olha só, tem alguns serviços. Então tem um serviço da Evolution, do Postgre, do Redis, do EasyPenio e do Traffic, cada um com uma réplica só, com as suas respectivas imagens, tá? Isso aqui você consegue ver tudo. Rafael, e as stack? Deixa eu colocar docker stack ls. Perceba que eu não tenho nenhuma, porque no caso do EasyPenio ele cria serviços, e esse serviço cria os containers. Quando a gente trabalha com o Portainer, da forma que eu mostro lá, né, que eu mostrei alguns vídeos, a gente utiliza a stack, que a gente compõe lá o compose, e a stack cria o serviço que cria os containers, tá? Basicamente é dessa forma. E aí você também pode ver aqui ó, com Docker Network.
Network LS, você pode ver as redes que ele trabalha. Então, como se trata de um container, né, de um serviço que está com Docker, Swarm, ele trabalha com as redes também, olha só. Então tem aqui o EasyPanel, uma rede do tipo overlay, o escopo dela é o Swarm, que é exatamente o que a gente cria lá, por exemplo, para trabalhar com o traffic, né, e colocar na rede. E no caso a gente cria uma rede para os bancos também, né, e coloca naquela rede. A mesma coisa aqui. Aí perceba também que ele cria uma rede específica para o projeto, tá? Então olha só, tem essa EasyPanel, que é o padrão, e aí ele colocou o nome do projeto, criou também uma rede. Provavelmente, com certeza, ele coloca todos, né, os containers ali dentro dessa rede que é o projeto, quando você separa, né, que você tem a limitação de projetos. Então, nesse caso aqui, o meu primeiro projeto, tudo que tiver ali dentro, com certeza vai estar nessa rede aqui. E aí você pode até conferir mesmo isso, dando um inspect ali no container e ver se realmente está nessa rede. Até vou fazer aqui para você ver. Deixa eu só dar um clique aqui, um docker ps. Então aqui docker container inspect. Eu vou pegar aqui esse container, vou copiar o ID dele, vou colar aqui e vou dar um enter. Aqui você vai ver exatamente toda a informação do container. Olha, já deixa seu like, viu? Porque isso aqui raramente você vê alguém falando, tá? Então aqui, como você pode ver, eu tenho basicamente as informações desse container, tá? E aí a gente pode ver aqui no caso, informações referentes ao mesmo. Olha só que legal, né? Deixa eu ver aqui, ó, inclusive também as variáveis de ambiente que a gente montou. Então você consegue ver tudo por aqui. O ponto de montagem, deixa eu só subir um pouco mais para ver aqui no começo. Então tá tudo aqui. Se eu vier aqui, ó, abaixo, na parte de redes, olha só, isso mesmo. Então ele criou uma rede, né? Tá aqui dentro da rede que ele criou do nosso projeto. Então ele separa ali, cada projeto tem sua rede própria ali, que ele coloca os containers de acordo com o que você coloca ali dentro do projeto. Então tá aqui a rede e as informações. Deixa eu dar um clear. Isso aqui só foi para você ver. Basicamente a gente viu aí, né, não somente a instalação, mas um pouco de como funciona o EasyPanel, trabalha muito bem com Docker. E aí para quem já tem uma noção básica, já entende um pouco mais, não precisa ser expert, você já consegue entender como funciona, como ele trabalha e que não foge muito do que a gente vem fazendo manualmente, tá? Só que utilizando o Portainer, que é algo gratuito também, que trabalha com a API do Docker, que é a mesma coisa. A única coisa que a gente faz é subir a primeira vez ali a configuração do Portainer e o restante a gente vai fazendo pelo painel. A mesma coisa que seria o EasyPanel, portanto um pouco mais facilitado, sem muita configuração, bem mais simplificado e o mais interessante, gratuito, né, que você pode utilizar. Inclusive aqui eu vou dar um update, vou salvar. Você pode ver, até tem que ver o que mudou ali, não só chegar a dar um update assim, mas como é teste a gente já vai na cara dura ali, já atualiza mesmo antes de ver. E pronto, você pode ver que com um clique já atualizei também o painel. E aí você pode ver que atualmente está usando esses recursos. E aí com isso você consegue analisar e ver aí cada aplicação e o consumo no seu painel. Lembrando que alguns recursos aqui você só vai utilizar na versão com a licença dele. Mas sinceramente, se você entender um pouco aqui o básico, você já consegue utilizar tranquilamente, sem precisar pagar uma licença, né? Porque é mais por causa do backup, monitor aqui, algumas funções que realmente só vai funcionar na questão se você tiver uma licença, tá? Bom, então espero que você tenha gostado, mas que principalmente de coração mesmo, que você tenha entendido e compreendido cada etapa desses dois conteúdos que a gente fez, onde a gente instalou o EasyPanel no primeiro vídeo, entender um pouco como é que funciona, e também a instalação de uma aplicação. Ou seja, uma aplicação que não existe na base de templates aqui do EasyPanel, já para você pegar como exemplo, né, alguma aplicação que você não encontra e você queira fazer isso manualmente, seguindo sempre a documentação e colocando os parâmetros corretos para poder estar utilizando. A gente não utilizou domínio, a gente não fez configuração, mas você poderia fazer isso também facilmente. Se você quiser que eu crie um conteúdo falando sobre isso, deixa aí nos comentários, porque o processo aqui é tão simplificado e didático que você consegue fazer mesmo se eu ter mostrado aqui, porque basicamente é adicionar o seu domínio e apontar lá na Cloudflare ou onde você registrou seu domínio. Basicamente é isso.
Então vou ficando por aqui, um abraço e a gente se vê aí em outro vídeo.